Escuta essa que o seu livro pulou. Meu nome é José Roberto Melo e hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas conversas a respeito da santa ignorância. E hoje nós vamos aproveitar a data, que é o Dia dos Namorados, 12 de junho, e vamos falar sobre um assunto comentado, muito badalado e muito complexo, que é o amor. Então, em homenagem aos namorados, nós fazemos essa palestra. A primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que me vem à cabeça quando a gente fala em namoro, aquele amor que está começando, né? Você conheceu a pessoa e está muito interessado, e está sentindo que tem alguma coisa dentro de você, né? Uma inclinação muito grande. Então eu me lembro de uma frase que não é das mais confortáveis, vamos dizer assim, do grande cineasta sueco Ingmar Bergman. E o Ingmar Bergman falava, dentro daquela genialidade dele, né, ele falava o seguinte, que o amor é uma horrível ocupação. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, enquanto você está amando, principalmente nos primeiros momentos do amor, né, os primeiros dias, você fica numa situação que é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito desconfortável. Né? É uma ocupação, te ocupa o tempo todo você está pensando na pessoa e fica aquele negócio. Então, uma das grandes características do amor é que o amor é seguramente, sem nenhuma dúvida, o rei dos sentimentos. É o maior sentimento que o ser humano pode ter, é o amor. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, você que está começando seu namorinho aí, está muito interessado e tal, lembre-se o seguinte, você está sentindo a coisa mais importante que um ser humano pode sentir, que é um negócio chamado amor. É um sentimento que só o ser humano tem, né? Enquanto, por exemplo, a raiva, você pode ter um cão raivoso, né? Um cão que tem raiva e tudo mais, você não vai dizer que você tem um cão amoroso que está amando, né? Não tem. Né? O amor é um sentimento único, criado pelo ser humano. E o amor teve uma evolução, ele não surgiu junto com o ser humano, não. Ele foi trabalhado, o amor foi trabalhado. É um sentimento que precisa de ser trabalhado. Então, o segundo conselho que eu dou para vocês é o seguinte, primeiro, a importância do amor, vocês têm que pensar nisso. A segunda coisa, e eu estou me dirigindo aos namorados, é o seguinte, não acredite que o amor seja um sentimento bruto, que não precisa ser trabalhado nem nada. O amor precisa ser trabalhado. É um sentimento que exige atenção, filosofia, psicologia e, além disso, o amor tem uma arte dedicada a ele que nenhum outro sentimento tem, que é a poesia. A poesia nasceu porque existe o amor. Depois é que ela começou a falar em outras coisas, mas ela é basicamente uma manifestação de uma pessoa enamorada. A pessoa enamorada que faz, aliás, os grandes poemas de amor são de poesia, que estão na poesia, eles falam de amor. Mas como é que o amor nasceu? Qual é a gênese do amor? Vamos dizer, o ser humano, o Homo sapiens, aparece há 300 mil anos. Surge o Homo sapiens. E aquele Homo sapiens, há 300 mil anos, evidentemente que ele não tinha amor, ele não sabia o que era isso. Ele tinha um negócio chamado interesse, que é a base do amor. Né? O que é o interesse? O interesse é desejo de ter alguma coisa. Né? Então, quando aquele homem
primitivo, ele via uma fruta, por exemplo, ele tinha o interesse de ter a fruta, ele tinha vontade de ter a fruta. Essa é a raiz do amor, é o interesse, né? Todo mundo que ama quer ter a pessoa amada perto dele, né? Mas não fica só nisso. O interesse pela pessoa amada evoluiu junto com o homem. O homem passou por vários outros estágios, né? E aquele sentimento foi sublimando, né? Até surgir o amor. Quando é que surgiu? Nós não sabemos. Nós sabemos o seguinte, que há 5.000 anos atrás, no Egito, aí sim já havia a figura do amor, né? O faraó era apaixonado pela Nefertiti. Por quê? Porque a Nefertiti nós temos inclusive um busto dela, né? Ela era muito bonita. E nós sabemos que alguns templos foram feitos por amor a Nefertiti. Então já havia manifestações de amor, né? Os textos antigos já falam em amor, né? Os cantares de Salomão, que estão lá no Velho Testamento, falam o tempo todo em amor, né? Amor físico, inclusive, por determinadas mulheres, né? E seguimos assim, né? Agora, nós temos que lembrar o seguinte, o amor é um sentimento, aliás, é o único sentimento. Eu estou falando aqui, vamos citar só os seguintes sentimentos: a dor, a ira ou a raiva, né? A raiva, o ódio e o dever. Esses três sentimentos, eles não pedem praticamente nada, muito pouco, né? Muito pouco. Já o amor exige uma série de coisas. Então, é um terceiro conselho que eu dou a quem está amando. Procure pensar no amor, procure examinar com o uso talvez da psicologia, e nós sabemos que tem uma série de profissionais hoje especializados em estudar o amor e ajudar as pessoas que estão amando, que estão confusas, que se perderam dentro do emaranhado do amor. E lembrando sempre que o amor exige uma intelectualidade maior. Não pensem vocês que o amor é simplesmente um sentimento espontâneo, que você não tem que fazer nada, apenas sentir o amor. Não, você tem que sentir, tem que pensar no amor, para onde que ele vai, qual é a extensão dele, a legítima extensão. Então, você tem que usar a psicologia, você tem que usar a filosofia. E você tem que usar também e muito a poesia, que é vamos dizer, uma arte totalmente devotada ao amor. Então, o amor é isso, esse sentimento complexo, que tem uma complexidade muito maior do que o dos outros sentimentos, né? Ninguém vai escrever um tratado sobre o ódio, embora alguns malucos aí já se dedicam. O Hitler, por exemplo, escreveu o livro dele, o Minha Luta, tem páginas e mais páginas que só falam em ódio, né? Ódio contra os russos, ódio contra os judeus, ódio contra determinados povos, etc. Mas nós não vamos. Isso aí são excepcionalidades. Já o amor, muita gente escreveu sobre o amor, né? Muita. E nós temos que lembrar o seguinte, que nós vivemos numa sociedade em que existe um grande dilema do qual o amor participa. Não esse amor romântico do Dia dos Namorados, mas nós temos que lembrar o seguinte, esse amor romântico do Dia dos Namorados, que é hoje, ele também faz parte do grande grupo do amor, né? Então nós temos um dilema na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade ocidental. Porque os gregos, 300 anos antes de Cristo, falaram que a coisa mais importante para o ser humano é a inteligência. Só que
Passados 300 anos, surgiu a figura de Cristo, surgiu o cristianismo, Cristo e principalmente o apóstolo Paulo, e falaram o seguinte, que a coisa mais importante não é a inteligência, é o amor. Então, nós herdamos, nós ocidentais, nós herdamos esse dilema. Nós temos que viver num mundo onde existe o amor, a inteligência de um lado e o amor do outro. Nós somos preparados para ser inteligentes. Dentro da tradição grega, o grego, ele valorizava tanto a inteligência que o maior herói dele é Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, né, e conquistou o mundo. Então, cada um de nós temos que entender o seguinte, cada um de nós, pela nossa educação, nosso modelo é o Alexandre o Grande. Nós queremos conquistar o mundo. A verdade é essa. Nós queremos ser o melhor da sala, nós queremos ser o melhor, o chefe achar a gente o máximo, nós queremos conquistar tudo, né? Nós queremos ser os mais inteligentes, nós queremos ganhar primeiro lugar e tudo. Quer dizer, isso é uma tradição grega. Nós temos um Alexandre o Grande dentro de nós. E temos do outro lado, né, nós temos o cristianismo. Fala, não, esse negócio de inteligência é bobagem. Você tem que ter amor, você tem que viver uma vida humilde, você tem que respeitar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, um negócio difícil. Né? E a gente começa a viver esse dilema. O amor começa a empurrar a inteligência começa a empurrar o amor. A ponto de o filósofo inglês ter dito o seguinte, que vamos fazer uma conciliação da inteligência com o amor. O Bertrand Russell, ele falava o seguinte, as duas coisas mais importantes é o amor e a inteligência. Agora, nós não podemos ter amor sem inteligência, nem inteligência sem amor. Amor sem inteligência, ele citava o caso na Idade Média, quando veio a peste, a igreja reunia todo mundo dentro da igreja para rezar, para a peste ir embora. Na hora que eles reuniam, é o amor sem inteligência. Na hora que eles reuniam dentro da igreja, aí a peste era transmitida pela pulga do rato. Na época eles não sabiam disso. Aí é que as pulgas faziam um carnaval, ficava todo mundo doente. Né? Então é o caso do amor sem inteligência. Da mesma forma que ele fala na inteligência sem amor. É o pessoal que fez a bomba atômica, né? Sabendo que aquilo ali ia matar 99% do pessoal que morreu, não tinha nada a ver com a guerra, eram civis. E eles sabiam que eles iam soltar aquilo no meio de uma cidade. Ia matar gente que não tinha nada a ver com a guerra, crianças, mulheres, velhos, etc. Então, isso aí é a inteligência sem amor. Então, é outro apelo que eu faço a vocês, os namorados. Cuidado, o amor exige inteligência. O amor não pode ser uma coisa burra. Não pode. É um sentimento que tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Então, nós vivemos esse dilema. E aí nós vamos para a conclusão do nosso trabalho. E o seguinte, quem é que está ganhando a guerra? O amor ou a inteligência? Gente, infelizmente, é a inteligência, nós sabemos disso. Se você entrar na Bolsa de Valores de Nova York, você não vai achar amor lá dentro. Lá não tem amor. Lá tem inteligência. Você tem que ser vivo para você ganhar o máximo de dinheiro possível vendendo sua ação. Lá não se fala em amor. Se você entrar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde se fazem os maiores inventos tecnológicos de ponta, né? Onde criaram todas as invenções digitais que nós temos hoje, você não vai achar amor.
você vai achar inteligência. Você tem que estudar o tempo todo, pesquisar e tal. Então o mundo, ele está no momento, nesse momento, ele está completamente dominado pela inteligência em detrimento do amor. Tem muito pouca gente pregando o amor e tem muita gente pregando a inteligência. A gente vê aí nas guerras, nos grandes problemas, estão chamando a atenção para os grandes problemas da humanidade. Precisa de amor, antes de mais nada. Para nós atacarmos o problema do clima, tá? Precisa de pessoas que amam. E tem mais. A humanidade sabe que as coisas boas que existem no mundo, as coisas realmente importantes, foram feitas, todas elas, por pessoas que amavam de alguma forma. Amavam alguém, amavam o próprio conhecimento e, principalmente, amavam a humanidade. Então, o apelo que eu faço a vocês, os namorados, nesse dia do namorado, cuidado com a santa ignorância quando forem lidar com amor. Usem a santa ignorância para se aprofundarem e estudarem o amor, porque o amor precisa ser estudado, precisa ser examinado e precisa ser vivido de uma maneira inteligente. Não vão fazer o amor sem inteligência. Não pode. Não é possível você viver uma coisa dessa. E a gente vê muita gente aí vivendo um amor sem inteligência. Acaba em tragédia. Um apelo que a gente faz. E parabéns pelo nosso dia. Fiquem com Deus. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e acione o sininho das notificações. Muito obrigado.